Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em 1 Pedro capítulo 1, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira Pedro capítulo 1, dos versos 18 a 20, está escrito assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Só até aqui, só até o verso 20 por enquanto. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és justo e fiel, Tu és o nosso Deus grande, poderoso, inigualável, Tu és santo, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não há outro como o Senhor. Tu és o Deus de Israel. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que erramos e falhamos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais essa segunda-feira, te agradeço pelas bênçãos que o Senhor já tem preparadas para nós hoje. Eu te agradeço por mais uma oportunidade que nós temos de te glorificar, de te adorar, de te bendizer com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos. Que nós saibamos então aproveitar essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa família, te agradeço pela nossa igreja, te agradeço por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Olha para nós hoje, Deus. Esteja conosco, Pai, guardando os nossos caminhos, guardando as nossas famílias, nos protegendo em todo momento, para que nenhum mal nos aconteça. Guarda-nos em todo tempo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor traga cura para aqueles que precisam de cura. Abra os céus e derrame provisão sobre as nossas vidas, Pai, para que nada nos falte a nenhum de nós aqui. Em nome de Jesus, eu peço também pelos nossos amigos e familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor quebrante o coração deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor prepare o caminho para que eles se arrependam dos seus pecados e aceitem a Cristo, reconheçam, confessem Cristo como o Senhor das suas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Às vezes a voz falha, galera. Desculpa. Vamos lá, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo para você poder entrar nas nossas comunidades ou do Telegram ou do WhatsApp, ou também seguir a gente no Instagram, ser membro do canal. Se você for membro do canal, você tem benefícios. Então, por exemplo, amanhã sai um podcast, um episódio do podcast, e quem é membro do canal já viu, porque para os membros a gente faz ao vivo. Você que não é membro, não deixa de ter nenhum conteúdo, mas quem é membro tem um conteúdo do podcast adiantado aí, tá bom? Enfim, você pode fazer várias coisas aqui, inclusive comprar o livro Muito Além de um Pai. A versão digital está disponível lá na Amazon. Vamos lá, lemos aqui dos versos 18 a 20 e está escrito assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Nós vivíamos de uma maneira vazia, né? Ele fala isso, redimidos da sua maneira vazia de viver. Nós fomos redimidos, resgatados de uma maneira vazia de viver, ou vã de viver, em algumas traduções vai estar assim, porque a nossa vida era uma vida de pecados, a nossa vida era uma vida distante de Deus, pelo menos para a maioria de nós, acredito que para todos em algum momento, a nossa vida foi uma vida vazia, uma vida vivida de qualquer forma. Nós não estávamos preocupados com Deus ou com a vontade do Pai ou nada disso. Era uma vida afundada no pecado. Então ele fala isso, né? Não foi por meio de coisas perecíveis, de coisas transitórias, de coisas temporárias, como prata ou ouro, e veja que ele está usando como exemplo aqui a prata e o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver.
E ele fala que essa maneira vazia de viver foi transmitida por nossos antepassados. Daí ele fala no verso 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele contrasta a prata e o ouro, que são coisas perecíveis, com o sangue de Cristo, que é precioso, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós fomos resgatados da nossa vida de pecados, nós fomos resgatados da nossa maneira vazia de viver, nós fomos resgatados da lama do pecado através do sangue do cordeiro. E quando a gente percebe essa verdade, a gente começa a meditar um pouco mais em quem a gente era e qual foi o preço necessário para fazer com que a gente viesse para o reino, sabe? Gente, a gente vivia em pecado, a gente vivia na falha, vivia no erro. Então teve que vir Jesus, santo e perfeito, morrer na cruz, sofrer tudo o que sofreu para que nós fôssemos resgatados. Você entende como é difícil compreender isso? Quer dizer, por um lado é muito simples de compreender, mas por outro lado, é algo que nós não merecíamos, é graça. Nós não merecíamos isso. Nós não fizemos nada de bom para merecer que Cristo, perfeito e santo, morresse em nosso lugar. Sabe por que eu falo que é difícil a gente entender isso? Porque a gente dificilmente morreria por alguém. Verdadeiramente, sofrer tudo que Cristo sofreu e morrer por alguém, dificilmente a gente faria. Então a nossa mente é limitada, a gente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus que foi capaz de entregar Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados. Se a gente meditasse um pouquinho mais nessa verdade, se a gente se ligasse um pouquinho mais nisso, certamente a nossa vida seria diferente. Certamente seria diferente. A gente não para meditar na bondade de Deus de João 3,16. Na bondade de Deus que fez com que Cristo, perfeito, santo, imaculado, que nunca errou, que só fez o bem, que só pregou palavras de paz, morresse na cruz em nosso lugar. A cruz era para a gente, a cruz não era para ele, a cruz era para nós, porque nós somos os pecadores. Nós estávamos nessa maneira vazia de viver, afundados na lama do pecado, presos pelas correntes do pecado. Mas ele foi na cruz para morrer por nós. Então, nós somos resgatados e redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como diz o verso 19, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Verso 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O plano de salvação estava arquitetado desde a fundação do mundo. Cristo é eterno. Ele, eterno, abriu mão da sua glória, veio habitar entre nós. Se fez homem, sofreu como homem, aprendeu como homem, sofreu como homem, morreu como homem, ressuscitou como leão. Não como leão literalmente, né? Mas figurativamente, como diz a música. E agora ele reina. Mas sofreu aqui na terra para que o preço dos nossos pecados fosse pago. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito: antes da criação do mundo, ele nos escolheu nele. O plano de salvação estava escrito desde sempre. E nós, mesmo assim, hoje ainda, entendendo isso, entendendo essa verdade, muitas vezes ainda continuamos em pecado. Sabe, galera, a vida de pecado não é mais pra gente. Claro, a gente já falou disso várias vezes aqui, né? O pecado como acidente ele acontece, mas o pecado não é um estilo de vida para nós. Então vivamos em santidade, sempre nos lembrando que o preço pago para nos resgatar da nossa antiga maneira de viver, da nossa maneira vazia de viver, foi alto demais para a gente desperdiçar ele. É isso, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.